Vovó desabou ao revelar segredo chocante do pai que abusou da filha e perdeu o bebê. Elisa parou na entrada da casa antiga, com o coração acelerado. O vento soprou fraco, mas a atmosfera parecia carregada de eletricidade. Cada ladrilho no chão rangia sob seus pés, ecoando as memórias de sua infância. A casa, que um dia fora cheia de risos e cheiros de bolo, agora silenciava. A avó, doente e fragilizada, esperava por ela. Mas o que mais perturbava Elisa era o que se escondia atrás dos sorrisos forçados e do olhar distante da matriarca. Ao entrar, encontrou o velho sofá coberto de uma manta puída, retratos amarelados de dias felizes pendurados nas paredes e a luz filtrando através das cortinas empoeiradas. A dona da casa, a mulher que sempre abraçou, agora parecia perdida, distante. Elisa. A voz da avó era um sussurro, como se falasse de um segredo que precisava ser guardado. A jovem sentiu um nó na garganta. Os primeiros dias foram difíceis. Elisa cuidava da avó, contou. As palavras saíram em uma torrente, desordenadas e cheias de dor. Seu pai não era quem você pensa que foi. O mundo de Elisa desmoronou com cada sílaba. Ele machucou a sua mãe. Eu não pude protegê-las. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado da avó, trazendo um peso imenso ao coração de Elisa. A realidade que ela conhecia estava se desintegrando. O passado, envolto em segredos e mentiras, emergia como um monstro e a jovem se sentia impotente. Pesa entre o amor pela avó e a necessidade de confrontar uma verdade aterradora. As memórias que se seguiam eram como ondas de um mar revolto, trazendo à tona a dor e o sufocante silêncio de uma família que buscava esconder suas feridas. Quem era o pai dela? Para onde tinha ido a confiança de sua mãe? As perguntas se multiplicavam na mente de Elisa, e sua busca por respostas era frenética, como um barco à deriva no nevoeiro. E então, no meio do caos, um tio misterioso surgiu. Seu olhar desconfiado e gestos afobados pareciam sempre proteger algo. Não entre em mais problemas, Elisa, ele advertiu, mas as palavras dele eram como um eco de um aviso que Elisa não podia ignorar. A presença dele intensificava a tensão como um personagem sombrio saído de um drama familiar. Ela não sabia até onde estaria disposta a ir. Seu coração batia rápido, trazendo um misto de medo e determinação. O amor pela avó lutava contra a urgência de conhecer a verdade, que agora fazia parte dela. Enquanto se preparava para enfrentar as consequências dessa revelação, Elisa encarou a avó, que agora parecia tão pequena, perdida em seus próprios silêncios. A atmosfera estava carregada e novos questionamentos surgiam a cada instante. O verdadeiro desafio estava... Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elisa encarou a avó, que parecia tão pequena e vulnerável, envolta em segredos que pesavam mais do que o corpo debilitado. O ar estava pesado, quase sufocante, quando de repente um barulho estrondoso ecoou do quintal, como se algo tivesse desmoronado. Ambas se entreolharam, assustadas. Elisa, vá ver o que foi, sussurrou a avó, com os olhos arregalados.
Um impulso de adrenalina percorreu a jovem. Ela se voltou e, tomada pela curiosidade e medo, saiu apressada pela porta dos fundos. A luz fraca do fim da tarde iluminava um cenário surreal. O chão estava partido e pedaços de madeira estavam espalhados por toda parte. Atrás da casa havia uma velha árvore, conhecida na família como a Árvore dos Segredos. O tronco estava rachado e Elisa viu algo brilhando entre as raízes. Aproximou-se, o coração acelerado. Quando se abaixou para investigar, seu olhar se deparou com algo que não deveria estar ali. Um pequeno baú enferrujado, escondido sob a terra. O medo e a ansiedade se misturavam enquanto tentava abrir o baú. Após alguns minutos de esforço, finalmente destravou a tampa. Um cheiro de mofo e desespero escapou de dentro. Dentro do baú havia documentos amarelados e, entre eles, fotografias antigas. O coração de Elisa parou quando viu uma delas. Era uma imagem de sua mãe, mas não sozinha. Ao lado dela, com um sorriso que Elisa reconheceria em qualquer lugar, estava o pai e uma mulher desconhecida, com feições muito semelhantes às suas. A respiração acelerou. O vazio na boca do estômago cresceu quando percebia que a mulher na foto não era apenas uma estranha. Era a irmã gêmea da mãe, uma história que nunca tinha ouvido. Por que minha mãe nunca falou sobre isso? Pensou. O desespero cresceu. Elisa vasculhou o restante do baú e encontrou documentos legais. Um terço perdido da herança da família. Um testamento que revelava que a avó deveria ter compartilhado a propriedade com essa mulher. Mas o que mais a assustou foram as palavras finais do documento, indicando que a mulher estava desaparecida após uma série de eventos trágicos. Enquanto tentava processar tudo aquilo, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e encontrou seu tio, com uma expressão de horror e raiva. "O que você está fazendo aqui, Elisa?" A voz dele era um rosnado. "Você não deveria ter encontrado isso." O nó na garganta de Elisa se apertou ainda mais. Quem é ela? O que aconteceu com a minha mãe? As perguntas ecoaram pelo ar pesado e todos os silêncios dolorosos da história da família pesavam sobre seus ombros. Mas a resposta do tio foi um sussurro entre dentes cerrados. "Você não está pronta para saber. Mas você precisa ficar longe disso. A verdade pode destruir tudo." Ele se aproximou, a sombra dele cobrindo o chão e levando um medo profundo ao coração da jovem. Nesse instante, a avó apareceu atrás dele, o olhar confuso e perdido. O silêncio era ensurdecedor e todas as perguntas que... Mas o que seu tio sabia? O que estava oculto no passado da família? A atmosfera estava carregada com a urgência da verdade. E Elisa percebeu que daquele momento em diante, sua vida nunca mais seria a mesma. A necessidade de descobrir a verdade era agora uma ferida aberta, e cada segundo contava. Enquanto os olhares se cruzavam, ela sentiu que cada um deles guardava segredos enterrados que nunca deveriam ter sido revelados. O verdadeiro jogo começara, e Elisa estava prestes a mergulhar em um abismo de revelações que mudariam tudo. Elisa ficou paralisada, o coração batendo ansiosamente em seu peito. O olhar furioso do tio a cercava, e o ar pesado parecia vibrar com a tensão. "O que você está fazendo aqui, Elisa?" Ele avançou, sua postura ameaçadora tirando as palavras de sua boca. A avó, confusa, mal conseguia entender o que estava acontecendo. "Quem é essa mulher?" A pergunta de Elisa saiu quase como um grito, ansiosa por respostas.
Mas antes que o tio pudesse responder, um movimento no fundo do quintal chamou sua atenção. Um homem apareceu, magro e tenso, com um olhar furtivo, como se estivesse fugindo de algo. O coração de Elisa afundou quando reconheceu a figura. Era seu pai. Ele estava um pouco mais velho, com as feições desgastadas pelo tempo e uma expressão que transparecia medo. Elisa! Gritou ele, numa mistura de alívio e pânico. Aquela era a última pessoa que ela esperava ver. Vá embora! Agora! O que estava acontecendo? O homem que ela pensava ser a fonte de dor e segredos da família estava ali, não apenas escondido, mas implorando. O tio virou, seu rosto se contorcendo em raiva. Você não deveria estar aqui. A tensão subiu como um vapor quente. A avó olhou entre os dois homens, desorientada, tentando entender. Elisa sentiu uma torrente de emoções. O pai, que sempre foi uma sombra em sua vida, agora se materializava diante dela. Por que você nunca me procurou? Por que nunca me explicou? Sua voz tremia, a mistura de raiva e saudade a consumindo. Eu não podia. Você não entende. Ele hesitou. Depois continuou. Mas tudo isso é perigoso, Elisa. Você não sabe o que está envolvido. É uma questão de vida ou morte. As palavras dele foram como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? O que poderia ser tão grave? Quem é essa mulher? Elisa insistiu novamente, apontando para a foto que segurava. Seu pai olhou para a imagem e uma sombra de dor passou por seu rosto. Ela é sua tia. E minha Deus, o que você encontrou deve ficar enterrado. Não mexa mais nisso. O desespero na fala dele, a urgência de suas palavras. Ecoaram enquanto o conjunto daquilo começava a se desdobrar como uma peça complexa. Neste momento, o tio deu um passo à frente. Isso precisa acabar aqui. Sua voz ressonava como um trovão. Elisa, você não sabe o que sua mãe fez. Essa mulher, ela não deveria ter existido. O que aconteceu é mais sombrio do que você imagina. Os olhos de Elisa se arregalaram. Ela tentava juntar as peças, mas o quebra-cabeça só aumentava. O silêncio pairou por um momento, mas logo foi quebrado por um grito estridente vindo da casa. A avó caiu, um desmaio repentino que a transformou de uma mulher cheia de segredos para uma figura vulnerável e inerte. Vovó! Elisa correu até ela, mas tudo parecia um caos, uma tempestade de emoções e revelações. Os dois homens se entreolharam, a raiva e o medo se misturando em suas feições. Eu nunca deveria ter deixado você entrar nisso, Elisa. Agora está fora de controle, disse o pai, a voz embargada. Precisamos ir. Precisamos deixar tudo isso para trás. Mas Elisa sabia que não poderia. A verdade a chamou, e cada golpe na carne e na alma dela se tornava mais verdadeiro. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Assim como sua avó estava desmaiada, a solução parecia tão distante. E a verdade ainda pairava, sombria e carregada como nuvens pesadas. Não vamos embora! Não ainda! Ela gritou. A determinação misturada ao desespero. A cada palavra, sentia que a história não acabaria ali, que havia muito mais a ser revelado. O verdadeiro escândalo estava apenas começando, e a partir daquele momento, tudo poderia mudar novamente. O que mais estava prestes a ser descoberto? E a que preço? O futuro estava aberto, e as consequências estavam prestes a se desenrolar com uma força devastadora. Elisa ficou paralisada, o coração batendo ansiosamente em seu peito. O olhar furioso do tio a cercava, e o ar pesado parecia vibrar com a tensão. O que você está fazendo aqui, Elisa? Ele avançou, sua postura ameaçadora tirando as palavras de sua boca.
A avó, confusa, mal conseguia entender o que estava acontecendo. Quem é essa mulher? A pergunta de Elisa saiu quase como um grito, ansiosa por respostas. Mas antes que o tio pudesse responder, um movimento no fundo do quintal chamou sua atenção. Um homem apareceu, magro e tenso, com um olhar furtivo, como se estivesse fugindo de algo. O coração de Elisa afundou quando reconheceu a figura. Era seu pai. Ele estava um pouco mais velho, com as feições desgastadas pelo tempo e uma expressão que transparecia medo. Elisa! Gritou ele, numa mistura de alívio e pânico. Aquela era a última pessoa que ela esperava ver. Vá embora! Agora! O que estava acontecendo? O homem que ela pensava ser a fonte de dor e segredos da família estava ali. Não apenas escondido, mas implorando. O tio se virou, seu rosto se contorcendo em raiva. Você não deveria estar aqui. A tensão subiu como vapor quente. A avó olhou entre os dois homens, desorientada, tentando entender. Elisa sentiu uma torrente de emoções. O pai, que sempre foi uma sombra em sua vida, agora se materializava diante dela. Por que você nunca me procurou? Por que nunca me explicou? Sua voz tremia, a mistura de raiva e saudade a consumindo. Eu não podia, você não entende. Ele hesitou, depois continuou. Mas tudo isso é perigoso, Elisa. Você não sabe o que está envolvida. É uma questão de vida ou morte. As palavras dele foram como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? O que poderia ser tão grave? Quem é essa mulher? Elisa insistiu novamente, apontando para a foto que segurava. Seu pai olhou para a imagem e uma sombra de dor passou por seu rosto. Ela é sua tia. E minha Deus, o que você encontrou deve ficar enterrado. Não mexa mais nisso. O desespero na fala dele, a urgência de suas palavras, ecoaram enquanto o conjunto daquilo começava a se desdobrar como uma peça complexa. Neste momento, o tio deu um passo à frente. Isso precisa acabar aqui. Sua voz ressonava como um trovão. Elisa, você não sabe o que sua mãe fez. Essa mulher, ela não deveria ter existido. O que aconteceu é mais sombrio do que você imagina. Os olhos de Elisa se arregalaram. Ela tentava juntar as peças, mas o quebra-cabeça só aumentava. O silêncio pairou por um momento, mas logo foi quebrado por um grito estridente vindo da casa. A avó caiu. Um desmaio repentino que a transformou de uma mulher cheia de segredos para uma figura vulnerável e inerte. Vovó! Elisa correu até ela, mas tudo parecia um caos, uma tempestade de emoções e revelações. Os dois homens se entreolharam, a raiva e o medo se misturando em suas feições. Eu nunca deveria ter deixado você entrar nisso, Elisa. Agora está fora de controle, disse o pai, a voz embargada. Precisamos deixar tudo isso para trás. Mas Elisa sabia que não poderia. A verdade a chamou, e cada golpe na carne e na alma dela se tornava mais verdadeiro. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Assim como sua avó estava desmaiada, a solução parecia tão distante e a verdade ainda pairava, sombria e carregada como nuvens pesadas. Não vamos embora! Não ainda! Ela gritou, a determinação misturada ao desespero. A cada palavra, sentia que a história não acabaria ali, que havia muito mais a ser revelado. Nesse instante, do nada, uma explosão repentina ouviu-se ao redor, um estrondo vindo do lado oposto da casa. A chão tremeu sob seus pés, como se o próprio mundo estivesse se despedaçando. A luz piscou e, por um momento, tudo ficou escuro. Um grito ecoou na noite. Elisa não sabia mais de onde vinha. O cheiro de fumaça começou a invadir o ar. Quando a luz voltou,
Uma figura encapuzada estava diante da casa, segurando algo nas mãos. Era uma faca, refletindo os últimos raios de sol. Liberte-se ou sofrerá as consequências. A voz veio baixa e rasgada. A presença era familiar, mas incompreensível. Elisa sentiu o coração acelerar. O tio recuou e seu pai se posicionou à frente dela. Não se aproxime dela! Gritou ele, o pânico visível em seus olhos. Mas a figura logo desapareceu na escuridão, deixando apenas o eco de sua ameaça. O ar estava denso e o medo misturava-se ao questionamento. O que tudo aquilo significava? O que mais estava prestes a ser revelado? No meio do caos, o que antes parecia uma história familiar, agora era um emaranhado de segredos e desespero. O futuro, antes tão claro, agora era uma bruma densa e opressora. A verdadeira batalha estava apenas começando, e Elisa se viu no centro de um choque de forças invisíveis que poderiam destruir tudo o que ela conhecia. Elisa ficou paralisada, o coração batendo ansiosamente em seu peito. O olhar furioso do tio a cercava e o ar pesado parecia vibrar com a tensão. O que você está fazendo aqui, Elisa? Ele avançou, sua postura ameaçadora, tirando as palavras de sua boca. A avó, confusa, mal conseguia entender o que estava acontecendo. Quem é essa mulher? A pergunta de Elisa saiu quase como um grito, ansiosa por respostas. Mas antes que o tio pudesse responder, um movimento no fundo do quintal chamou sua atenção. Um homem apareceu, magro e tenso, com um olhar furtivo, como se estivesse fugindo de algo. O coração de Elisa afundou quando reconheceu a figura. Era seu... Ele estava um pouco mais velho, com as feições desgastadas pelo tempo, e uma expressão que transparecia medo. Elisa! Gritou ele, numa mistura de alívio e pânico. Aquela era a última pessoa que ela esperava ver. Vá embora! Agora! O que estava acontecendo? O homem que ela pensava ser a fonte de dor e segredos da família estava ali, não apenas escondido, mas implorando. O tio se mirou, seu rosto se contorcendo em raiva. Você não deveria estar aqui. A tensão subiu como vapor quente. A avó olhou entre os dois homens, desorientada, tentando entender. Elisa sentiu uma torrente de emoções. O pai, que sempre foi uma sombra em sua vida, agora se materializava diante dela. Por que você nunca me procurou? Por que nunca me explicou? Sua voz tremia, a mistura de raiva e saudade a consumindo. Eu não podia. Você não entende. Ele hesitou, depois continuou. Mas tudo isso é perigoso, Elisa. Você não sabe o que está envolvida. É uma questão de vida ou morte. As palavras dele foram como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? O que poderia ser tão grave? Quem é essa mulher? Elisa insistiu novamente, apontando para a foto que segurava. Seu pai olhou para a imagem e uma sombra de dor passou por seu rosto. Ela é sua tia. E minha Deus, o que você encontrou deve ficar enterrado. Não mexa mais nisso. O desespero na fala dele, a urgência de suas palavras ecoaram enquanto o conjunto daquilo começava a se desdobrar como uma peça complexa. Neste momento, dê um passo à frente. Isso precisa acabar aqui. Sua voz ressonava como um trovão. Elisa, você não sabe o que sua mãe fez. Essa mulher, ela não deveria ter existido. O que aconteceu é mais sombrio do que você imagina. Os olhos de Elisa se arregalaram. Ela tentava juntar as peças, mas o quebra-cabeça só aumentava. O silêncio pairou por um momento, mas logo foi quebrado por um grito estridente vindo da casa. A avó caiu, um desmaio repentino que a transformou de uma mulher cheia de segredos para uma figura vulnerável e inerte. Vovó! Elisa correu até ela, mas tudo parecia um caos, uma tempestade de emoções e revelações. Os dois homens se entreolharam.
a raiva e o medo se misturando em suas feições. Eu nunca deveria ter deixado você entrar nisso, Elisa. Agora está fora de controle, disse o pai, a voz embargada. Precisamos ir. Precisamos deixar tudo isso para trás. Mas Elisa sabia que não poderia. A verdade a chamou, e cada golpe na carne e na alma dela se tornava mais verdadeiro. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Assim como sua avó estava desmaiada, a solução parecia tão distante, e a verdade ainda pairava, sombria e carregada como nuvens pesadas. Não vamos embora, não ainda! Ela gritou, a determinação misturada ao desespero. A cada palavra, sentia que a história não acabaria ali, que havia muito mais a ser revelado. Nesse instante, do nada, uma explosão repentina ouviu-se ao redor, um estrondo vindo do lado oposto da casa. A chão tremeu sob seus pés, como se o próprio mundo estivesse se despedaçando. A luz piscou e, por um momento, tudo ficou escuro. Um grito ecoou na noite. Elisa não sabia mais de onde vinha. O cheiro de fumaça começou a invadir o ar. Quando a luz voltou, uma figura encapuzada estava diante da casa, segurando algo nas mãos. Era uma faca, refletindo os últimos raios de sol. Liberte-se, ou sofrerá as consequências. A voz veio baixa e rasgada. A presença era familiar, mas incompreensível. Elisa sentiu o coração acelerar. O tio recuou e seu pai se posicionou à frente dela. Não se aproxime dela! Gritou ele, o pânico visível em seus olhos, mas a figura logo desapareceu na escuridão, deixando apenas o eco de sua ameaça. O ar estava denso e o medo misturava-se ao questionamento. O que tudo aquilo significava? O que mais estava prestes a ser revelado? No meio do caos, o que antes parecia uma história familiar, agora era um emaranhado de segredos e desespero. O futuro, antes tão claro, agora era uma bruma densa e opressora. A verdadeira batalha estava apenas começando. E Elisa se viu no centro de um choque de forças invisíveis, que poderiam destruir tudo que ela conhecia. Então, como se a própria casa tivesse consciência, ela começou a gemer, as paredes tremendo como se fossem desmoronar. Olhando em volta, Elisa avistou uma porta que nunca tinha notado antes. Uma porta escondida na parede da sala. A curiosidade tomou conta dela, e com um impulso, ela se afastou da avó e dos homens. "Não, Elisa, não faça isso!" gritou seu pai. Mas as palavras dele eram como um eco distante. Algo a atraía para a porta. Ao abrir, um intenso brilho a cativou, misturando-se com o caos à sua volta. Lá dentro, o ambiente era diferente, como se o tempo não existisse. O coração batia forte e em suas mãos um diário. As páginas estavam gastas, mas o que estava escrito ali parecia um relato íntimo, revelando segredos ainda mais profundos. Alguns nomes não só pertenciam à família, mas eram da associação de pessoas que tinham desaparecido, nome após nome. Elisa se via envolvida em um labirinto. E no final, o nome lhe congelou o sangue, o nome de sua mãe. E ao lado dele, uma data, a data de seu nascimento. Mas também de um evento inusitado, de uma tragédia que mudaria tudo o que ela pensava saber. A verdade estava mais próxima do que ela nunca imaginou, e a pergunta que a consumia agora era: quem realmente era ela? Elisa ficou paralisada, o coração batendo ansiosamente em seu peito. O diário em suas mãos parecia pulsar, como se ele guardasse a vida inteira dela em suas páginas amareladas. As palavras escritas ali puxavam para um passado que talvez ela nunca estivesse pronta para aceitar. Mas enquanto os olhos corriam pelas linhas, a realidade começou a desmoronar ainda mais. Ali não só se falava de sua mãe e de sua tia,
mas de um segredo que deixasse tudo mais sombrio. O que tinha a ver a mulher desaparecida com a sua história? Os antigos laços de sangue nunca se quebram. Elisa, lembre-se. O texto gritava por ela, ecoando em sua mente, e a voz da figura encapuzada se misturava às linhas, como se estivesse viva. Um frio percorreu sua espinha, mas antes que pudesse mergulhar nas dúvidas que se formavam, sentiu um aperto no ar, como se o ambiente estivesse se fechando ao seu redor. Foi então que um ruído ensurdecedor ecoou pela casa. O som da porta sendo arrombada varreu o quintal. Saia daí, Elisa! O pai gritou, indo em sua direção com uma expressão de desespero. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, A sombra da figura encapuzada apareceu novamente, agora mais próxima. E com ela, a atmosfera mudava. você não pode escapar do que está destinado. A voz era uma mistura de raiva e tristeza, cada palavra pesada como uma faca afiada. A figura avançou em direção a Elisa, e seu coração parecia querer sair pela boca. O diário despencou no chão. As páginas abertas, como se quisessem revelar mais do que já haviam feito. "Não se aproxime!" gritou o pai. Mas a figura ignorou a ordem, como se estivesse focada única e exclusivamente em Elisa. E então, no momento de maior tensão, a porta da casa se abriu violentamente e uma mulher apareceu, cabelos desgrenhados, olhos arregalados, ofegante. Era sua mãe. Elisa ficou em choque, completamente paralisada. O mundo ao redor dela desmoronou mais uma vez. A mãe dela estava ali, viva, mas a mulher não parecia a mesma. Estava cercada de sombras e uma expressão angustiada dominava seu rosto. "O que você fez? O que você encontrou?" A voz dela tremia e o medo a tornava quase irreconhecível. Eu só queria saber a verdade." Elisa respondeu, palavras gaguejadas saindo de sua boca sem controle. Era como se a presença dela provocasse um furacão de emoções dentro de si. A mulher, então, olhou rapidamente para o diário no chão. Seu olhar mudou de preocupação para desespero. Ele não pode saber. Ele não pode. O pai, ainda diante da figura encapuzada, virou-se lentamente. O chão parecia tremer sob seus pés e um vazio gigantesco tomou conta de Elisa. "O que está acontecendo?" A pergunta dela saiu, mas parecia que ninguém a ouvia. "Você não entende, Elisa!" A mãe gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. "A verdade pode nos destruir." Antes que Elisa pudesse entender, a figura encapuzada avançou e um grito cortou o ar. Era seu tio, barreira de força entre a figura e a mãe. Mas a interação soltou um choque elétrico. A imagem distorcida de algo que sempre parecia seguro desabava. E foi nesse momento que tudo ocorreu em câmera lenta. O tio levantou a mão e, num gesto desesperado, revelou a faca que segurava. "Chega!" ele gritou, e o movimento da lâmina cortou o espaço, impactando com um som ameaçador. Elisa sentiu um revés. O que estava acontecendo? O que mais sua família escondia? A verdade ainda estava por vir. Mas agora, tudo girava ao redor dela como uma tempestade. Decisões e consequências eram uma onda avassaladora, e Elisa percebeu que não poderia mais olhar para o passado da mesma forma. Tudo estava prestes a mudar, e ela era o centro de uma rede de mentiras mais profunda do que jamais imaginou. A faca reluzia à luz do pôr do sol, e o futuro se tornava uma tela em branco onde o que havia antes não importava mais. O eco do que foi já não ressoava. Novas perguntas se aglomeravam.
Quem realmente eram aquelas pessoas à sua volta? O que significava essa revelação? No fundo, ela sabia que precisava descobrir, mas a cada segundo, a sensação de que algo terrível estava para acontecer aumentava. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo, e dentro de si, uma pergunta reverberava. O custo dessa verdade valeria a pena? Elisa estava paralisada, o diário em suas mãos pulsando a cada batida do seu coração. As palavras escritas nas páginas antigas prometiam a verdade, mas o ar estava pesado demais para respirar. Ela olhou para sua mãe, que parecia mais uma sombra do que a mulher que lembrava. As emoções se aglomeravam dentro dela, uma tempestade prestes a explodir. "Você não pode ficar aqui! Vão acabar com isso!" gritou a mãe, o desespero em sua voz quase palpável. Mas antes que Elisa pudesse responder, o tio avançou, a raiva em seus olhos, fazendo a atmosfera parecer mais densa. Ele estava prestes a abrir a boca, mas um grito rasgou o ar. A avó começou a se agitar no chão, como se estivesse lutando contra algum pesadelo. "Vovó!" gritou Elisa, esquecendo-se do caos ao seu redor. Mas a figura encapuzada, que ainda flutuava nas sombras, pareceu ganhar vida. Com um movimento rápido, a mulher virou-se para a avó e, num gesto que Elisa não viu, uma onda de energia atravessou o espaço. A avó parou de se contorcer, fixando os olhos na figura. "Tire isso de mim!" A avó gritou, sua voz agora forte, surpreendendo Elisa. Mas, ao mesmo tempo, os olhos da mulher encapuzada brilharam com uma luz tênue. "Você não pode fugir do que fez. Está tudo aqui." O coração de Elisa disparou. A avó sabia algo, e isso deixou o ar pesado de presságios. "O que você fez? Que segredo está escondido aqui?" Ela questionou, mas a avó pareceu atordoada, apenas balançando a cabeça como se tivesse sido atingida por uma verdade devastadora. "Você precisa entender, Elisa", disse seu pai, a voz tensa. "A verdade é uma arma, e há aqueles que não vão gostar de saber que você a encontrou." Ele fez um movimento automático, como se quisesse proteger a própria filha. Mas Elisa não estava mais disposta a esconder-se. Então, em um repente, tudo mudou. A figura encapuzada fez um gesto e uma série de memórias começaram a se desenrolar ao redor de Elisa. Eram visões da vida da avó, da sua mãe, entrelaçadas com a imagem da mulher desaparecida. Mas a nova realidade que emergia não era a que Elisa poderia imaginar. As memórias mostravam sua avó não apenas como uma guardiã de segredos, mas também como alguém que havia traído sua própria família. Um pacto feito para proteger um futuro obscuro. E entre lágrimas, Elisa percebeu que a mulher desaparecida era a própria mãe que sua avó tinha perdido. Ela não estava apenas morta, ela estava escondida. E você fez parte de tudo isso. A figura encapuzada falou, a voz agora soando mais familiar. Elisa sentiu o choque percorrer seu corpo como uma corrente elétrica. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, e a verdade começou a se revelar. "Você está mentindo!" gritou o pai, sua voz quebrando. Mas Elisa podia ver a dúvida em seus olhos. A figura estendeu a mão e é o colar que sua mãe usava. Ela ainda está viva. Não está apenas adjunta aos seus pensamentos, mas vive, e você precisa encontrá-la. A figura revelou e o mundo de Elisa desabou. Como você sabe disso?" perguntou a jovem, incrédula. O que mais ela poderia absorver neste instante? A figura sorriu suavemente, mas seu olhar era tão profundo que Elisa sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro. "Porque sou eu, Elisa. Sou sua tia. E é hora de entender seu verdadeiro legado", a figura disse, revelando um rosto familiar sob o capuz. Era como olhar para um espelho embaçado,
refletindo os fios de sua ancestralidade, e o abismo em seu estômago cresceu vertiginosamente. As palavras pareciam flutuar no ar, e Elisa estava prestes a desmaiar. A tensão explodiu. Não pode ser! Gritou seu pai, e o ambiente ficou tenso. A velha casa começou a ranger como se estivesse se espremendo. As sombras dançando, enquanto cada ser ali se preparava para o que estava por vir. A verdade era mais terrível do que qualquer um poderia suportar. Elisa agora precisava decidir. Ela poderia continuar nesse labirinto de sombras ou seguir o chamado da verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que pensou que conhecia. O futuro, antes nítido, agora não era mais que uma única linha suspensa entre esperança e desespero. E nesse momento, Elisa percebeu que o maior segredo de todos ainda estava por vir. Elisa estava paralisada, o diário em suas mãos pulsando a cada batida do seu coração. As palavras escritas nas páginas antigas prometiam a verdade, mas o ar estava pesado demais para respirar. Ela olhou para sua mãe, que parecia mais uma sombra do que a mulher que lembrava. As emoções se aglomeravam dentro dela, uma tempestade prestes a explodir. Você não pode ficar aqui. Vamos acabar com isso, disse a mãe, o desespero em sua voz, quase palpável. A raiva em seus olhos, fazendo a atmosfera parecer mais densa. Ele estava prestes a abrir a boca, mas um grito rasgou o ar. A avó começou a se agitar no chão, como se estivesse lutando contra algum pesadelo. Vovó! Gritou Elisa, esquecendo-se do caos ao seu redor. Mas a figura encapuzada que ainda flutuava nas sombras pareceu ganhar vida. Um movimento rápido, a mulher virou-se para a avó, e num gesto que Elisa não viu, uma onda de energia atravessou o espaço. A avó parou de se contorcer, fixando os olhos na figura. Tire isso de mim! A avó gritou, sua voz agora forte, surpreendendo Elisa. Mas ao mesmo tempo, os olhos da mulher encapuzada brilharam com uma luz tênue. Você não pode fugir do que fez. Está tudo aqui. O coração de Elisa disparou. A avó sabia algo, e isso deixou o ar pesado de presságios. O que você fez? Que segredo está escondido aqui? Ela questionou. Mas a avó parecia atordoada, apenas balançando a cabeça, como se tivesse sido atingida por uma verdade devastadora. Você precisa entender, Elisa, disse seu pai, a voz tensa. A verdade é uma arma. E há aqueles que não vão gostar de saber que você a encontrou. Ele fez um movimento automático, como se quisesse proteger a própria filha. Mas Elisa não estava mais disposta a esconder-se. Então, em um repente, tudo mudou. A figura encapuzada fez um gesto. E uma série de memórias começaram a se desenrolar ao redor de Elisa. Eram visões da vida da avó, da sua mãe, entrelaçadas com a imagem da mulher desaparecida. Mas a nova realidade que emergia não era a que Elisa poderia imaginar. As memórias mostravam sua avó não apenas como uma guardiã de segredos, mas também como alguém que havia traído sua própria família. Um pacto feito para proteger um futuro obscuro. E entre lágrimas, Elisa percebeu que a mulher desaparecida era a própria mãe que sua avó tinha perdido. Ela não estava apenas morta. Ela estava escondida e você? Você fez parte de tudo isso, a figura encapuzada falou. A voz agora soa. Elisa sentiu o choque percorrer seu corpo como uma corrente elétrica. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar e a verdade começou a se revelar. Você está mentindo! Gritou o pai, sua voz quebrando. Mas Elisa podia ver a dúvida em seus olhos. A figura estendeu a mão e do seu interior apareceu um objeto, um colar, com um pendente que Elisa reconheceu imediatamente. Era o colar que sua mãe usava.
Ela ainda está viva. Não está apenas adjunta aos seus pensamentos, mas vive. E você precisa encontrá-la. A figura revelou e o mundo de Elisa desabou. Como? Como você sabe disso? Perguntou a jovem, incrédula. O que mais ela poderia absorver neste instante? A figura sorriu suavemente, mas seu olhar era tão profundo que Elisa sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro. Porque sou eu, Elisa. Sou sua tia, e é hora de entender seu verdadeiro legado. A figura disse, revelando um rosto familiar sob o capuz. É como olhar para um espelho embaçado, refletindo os fios de sua ancestralidade, e o abismo em seu estômago cresceu vertiginosamente. As palavras pareciam flutuar no... E Elisa estava prestes a desmaiar. A tensão explodiu. Não pode ser! Gritou seu pai, e o ambiente ficou tenso. A velha casa começou a ranger, como se estivesse se espremendo. As sombras dançando, enquanto cada ser ali se preparava para o que estava por vir. A verdade era mais terrível do que qualquer um poderia suportar. Elisa agora precisava decidir. Ela poderia continuar nesse labirinto de sombras ou seguir o chamado da verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que pensou que conhecia. O futuro, antes nítido, agora não era mais que uma única linha suspensa entre esperança e desespero. E nesse momento, Elisa percebeu que o maior segredo de todos ainda estava por vir. Então, como um soco no estômago, a avó, que tinha estado em silêncio durante todos aqueles momentos, olhou profundamente para sua filha e depois para Elisa. A verdade é que eu não sou sua avó, eu sou sua mãe. A revelação cortou como uma faca. A sala inteira parou. O próprio ar parecia congelar. E os olhares dos três se fixaram na figura que chamaram de avó. Elisa sentiu suas pernas fraquejarem, seus pensamentos se desintegrando. O que você está dizendo? Mal conseguiu sussurrar. Eu fiz o que tive que fazer para proteger você, para proteger sua vida. Eu não pude deixar que ninguém soubesse. Nem mesmo você, a mulher. A mãe trouxe as mãos ao rosto, mas lágrimas escorriam pelo que antes era apenas uma fachada de velhice e fragilidade. Agora sentia como se o chão sob seus pés tivesse sumido. O que mais você escondeu? A pergunta cortante de seu pai veio, e Elisa sentiu uma mistura de pânico e raiva. Segredos. Segredos que conectam nossa família a algo muito, muito mais perigoso do que você pode imaginar. WhatsApp e herança. O que mais havia ali? O que mais poderia ser revelado? E então, naquele momento, a verdade começou a se despedaçar como vidro. Era apenas o começo agora. E Elisa sabia que desenterrar essas verdades poderia custar tudo a que ela se apegou. A próxima jogada estava prestes a ser feita. E o custo da sabedoria poderia ser mais alto que eles poderiam pagar. Elisa estava paralisada, o diário em suas mãos pulsando a cada batida do seu coração. As palavras escritas nas páginas antigas prometiam a verdade, mas o ar estava pesado demais para respirar. Ela olhou para sua mãe, que parecia mais uma sombra do que a mulher que lembrava. As emoções se aglomeravam dentro dela, uma tempestade prestes a explodir. Você não pode ficar aqui. Vão acabar com isso, gritou a mãe, o desespero em sua voz quase palpável. Mas antes que Elisa pudesse responder, o tio avançou, a raiva em seus olhos, fazendo a atmosfera parecer mais densa. Ele estava prestes a abrir a boca, mas um grito rasgou o ar. A avó começou a se agitar no chão, como se estivesse lutando contra algum pesadelo. Vovó! Gritou Elisa, esquecendo-se do caos ao seu redor. Mas a figura encapuzada, que ainda flutuava nas sombras, pareceu ganhar vida. Com um movimento rápido, a mulher virou-se para a avó. E num gesto que Elisa não viu, uma onda de energia atravessou o espaço. A avó parou de se contorcer, fixando os olhos na figura. Tire isso de mim! A avó gritou, sua voz agora forte, surpreendendo Elisa. Mas ao mesmo tempo,
Os olhos da mulher encapuzada brilharam com uma luz tênue. Você não pode fugir do que fiz. Está tudo aqui. Nesse instante, a casa pareceu tremer. As paredes vibraram levemente e Elisa sentiu um calafrio correr por sua espinha. O clima estava mudando, como se uma tempestade invisível estivesse prestes a estourar. Contudo, o que aconteceu a seguir a deixou em choque. A avó, em meio à agitação, ergueu a mão em direção à figura encapuzada. Seus olhos cheios de uma determinação que Elisa nunca houvera visto antes. Você não pode levar isso. É meu. É a minha vida. E como se suas palavras tivessem desencadeado alguma força sobrenatural. A casa começou a ruir ao redor deles. O chão sob os pés de Elisa se estremeceu, fissuras surgindo nas paredes, como se a própria estrutura estivesse se revoltando. Não! Gritou seu pai, avançando para tentar segurar a avó, mas uma explosão de luz irrompeu do peso das palavras da avó. O brilho era ofuscante. Elisa sentiu um calor intenso, calor que vibrava com a força de revelações. Então, em instante de confusão, ela viu sua avó ser envolta por uma aura brilhante e, no mesmo movimento, a figura encapuzada desapareceu em um turbilhão de cores. Todo o ambiente mudo. Um silêncio ensurdecedor cercou a família. E no vazio que ficou, Elisa se tornou consciente de que tudo havia mudado. A tensão desapareceu e o espaço ao redor parecia estar respirando novamente. Mas algo tinha se quebrado. Vovô, o que aconteceu? A pergunta escapuliu dos lábios de Elisa, a respiração ofegante. Mas um olhar confuso nos olhos dela. Foi tudo o que recebeu. O pânico aumentou. Elisa, você não entende. As forças que estão em jogo aqui são maiores do que nós. A verdade é que eu não sou a única que saiu ferida. Tem um preço a pagar. As palavras da avó saíram como um desespero, e Elisa sentiu um nó se apertar em seu coração. Que preço? Questionou Elisa, sua voz ecoando na sala cheia de segredos. E foi então que tudo piorou. A mãe, com lágrimas nos olhos, se virou para Elisa. A verdade que você pensou conhecer, a verdade que está por trás de tudo isso, é que sua avó me traiu. E essa traição custou a vida de muitos. Não só sua tia, mas outras pessoas. Os olhos de Elisa se arregalaram. Cada palavra foi como um soco. O quê? Como assim? Essa mulher, a mãe começou. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Era o tio que, em meio ao caos e ao drama, disparou em direção a um canto escuro da sala, sua face transparecendo a verdadeira preocupação. O que foi? Gritou Elisa, mas o tio estava agora em modo de proteção, já com a mão na cintura, como se esperasse pela possibilidade de uma luta. Então, um terrível sussurro ecoou pela casa, e uma figura sombria, semelhante à anterior, apareceu. Mas dessa vez a luz não a acompanhava. Era um homem, com as feições de um desconhecido, mas algo no olhar dele era familiar. Vocês pensam que já acabaram? A verdade é mais profunda do que todos vocês podem imaginar. A voz dele era gélida e carregada de uma escuridão que fez o sangue de Elisa gelar. Elisa olhou para sua mãe e avó. O desespero em seus olhos agora era palpável. Tudo esgotava e os segredos que a cercavam eram como cobras à espera de atacar. O que mais ainda estava enterrado naquela velha casa? O que é isso? Quem é você? Ela precisava de respostas. O homem sorriu, um sorriso pérfido que paralisou Elisa. Você vai conhecer a verdade, mas talvez ela seja mais do que você está disposta a suportar. E com isso, a atmosfera tornou-se opressiva, como se o
peso de 1000 mentiras estivesse prestes a desabar sobre eles. As palavras ecoaram como um aviso. O futuro de Elisa estava pendurado na beira de um abismo, e ela percebeu que seus laços familiares eram mais frágeis do que jamais poderia imaginar. O que mais ela teria que descobrir a respeito de si mesma, da família e do sacrifício que todos estavam dispostos a fazer? As revelações estavam apenas começando, e o verdadeiro teste da sua coragem estava à porta. O silêncio que se seguiu à aparição do homem misterioso parecia não ter fim. A tensão pairava no ar, enquanto Elisa olhava para sua mãe, para sua avó e para o ser encapuzado que agora ameaçava tudo o que conhecia. O homem sorriu ironicamente, a expressão dele carregada de uma maldade sutil. Você não pode escapar do que está destinado a ser. Elisa sentiu um frio na barriga. Sua mente girava, tentando processar tudo. O que isso significava? O que estava prestes a acontecer? Mas antes que pudesse formular novas perguntas, a avó levantou a voz, firme e resoluta. Você não tem poder sobre nós. A postura dela evocava uma força ancestral, uma força que a própria casa parecia reconhecer. O chão sob os pés de Elisa emanava uma energia vibrante, como se estivesse prestes a explodir em uma revelação. Ele não controla nossa história, gritou a avó, olhando diretamente para o homem. E então, em um segundo que parecia se arrastar, o ambiente mudou. O homem encapuzado hesitou, a confiança dele balançando. Essa não é uma batalha que você pode vencer. Sua voz ecoou com desespero. Elisa, tomada pela coragem, avançou um passo. Então me diga, o que você quer? O que você sabe sobre nossa família? Sua voz tremia, mas a determinação fez o nó em sua garganta se desfazer. O homem riu, mas não era uma risada de desprezo. Era agridoce, como se houvesse uma verdade triste ali. Vocês realmente acham que sabem tudo? A história que vocês conhecem é feita de mentiras e silêncios, e as consequências disso sempre voltarão. Elisa olhou para sua mãe. O olhar dela falava de dor, de secretos ocultos. Eu não estou com medo de enfrentar a verdade. A coragem ardia dentro dela, e a chama que antes a amedrontava agora a encorajava. O homem pareceu vacilar. Ele olhou para a avó e deu um passo para trás. Você sempre foi a mais teimosa, mas prepare-se. Os laços que unem vocês não podem ser quebrados. O que foi perdido voltará. E com isso, ele desapareceu em um sopro de escuridão, deixando apenas um eco de seus avisos. O silêncio seguiu, mas agora era diferente. Havia uma nova liberdade, uma luz brilhando nas sombras. O que ele quis dizer com isso? Perguntou Elisa, ainda ofegante. Antes de tudo, precisamos nos livrar dos medos, disse a avó com lágrimas nos olhos. É hora de encarar o que fomos. O que somos? A mãe se aproximou, colocando a mão no ombro de Elisa. Eu sinto muito por todas as mentiras. Eu deveria ter falado antes. Era um pedido de desculpas, um reconhecimento. O peso de tantas histórias ocultadas parecia começar a se dissipar. Talvez essa facilidade agora traga alguma cura, murmurou a avó, seus olhos ainda brilhantes com a luta. Mas vamos em frente, por nós, pelos que vierem depois de nós. Elisa sentiu um aperto no coração, mas havia uma sensação de esperança. A história delas poderia ser reescrita. E quem sabe, o mistério de sua tia poderia finalmente ser resolvido. Vamos juntas? Perguntou Elisa, seu olhar viajando entre as duas. Era uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Juntas, disseram as duas em uníssono. Um eco de coragem. E assim, a atmosfera começou a mudar.
Com um profundo sentimento de união, as três chegaram à porta da frente. A luz do sol começava a brilhar através da janela quebrada, iluminando o que antes tinha sido uma prisão de sombras. Elas respiraram o ar fresco da liberdade, cada um delas envolvendo-se em um abraço que prometeria a força que precisavam para seguir adiante. Então, enquanto Elisa olhava para suas famílias, suas verdadeiras famílias, a pergunta ainda persistia: que caminho suas vidas tomariam agora? O eco da revelação ainda dançava em seu interior. O futuro era um mistério, mas agora, ao lado das mulheres que ama, estava pronta para desvendá-lo. E você, que acompanhou essa história até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa história chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.